Muito bem, aí estou eu novamente aqui com mais uma videoaula de ciências. Lembrando, sou o professor Alcides e nós vamos iniciar nosso livro 2 a partir de agora. Hoje, 19/8/2020. Pessoal, então notem aí no sumário do livro 2 que nós temos duas frentes mais uma vez. Aqui é Física e Química. Temos o capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de Física. São 8 capítulos. Nós temos ali o capítulo 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de Química. São 6 capítulos e mais 3 capítulozinhos ali de Biologia. Né? Capítulos aí introdutórios. Biologia mais tranquilinha também, né? Para que vocês cheguem no ensino médio já alinhados. Nós trabalharemos a partir de agora os capítulos de Física, ok? Começando pelo capítulo 9, Termometria. Depois nós vamos avançar aí pelo capítulo 10, 11, 12, 13 e 14, que eu espero fechar ainda neste bimestre. Então, a princípio, acredito que nós teremos condições de chegar ao estudo do som, capítulo 11, até a nossa avaliação, e óptica e sistemas de comunicação através de som e imagem e eletrostática ficam para uma outra oportunidade de avaliação. Feito? Vamos para frente então. A termometria, quando nós falamos na termometria, nós temos que lembrar que estamos falando em temperatura, né? Uma métrica de temperatura. Professor, mas o que é temperatura? Bom, se nós lembrarmos lá do nosso sexto ano, nós teremos então condição de definir aqui esses termos-chave: temperatura, calor e sensação térmica. Esses três termos. Olha só, temperatura é a agitação molecular presente na matéria. Tá? Essa temperatura que é a agitação molecular, ou seja, o movimento que as moléculas fazem, ou seja, a energia cinética, é também responsável por transmitir energia de uma matéria para outra. Então, a energia passa de uma matéria para outra, de uma matéria mais agitada para uma matéria menos agitada, de maior quantidade de energia cinética para uma de menor quantidade de energia cinética. Então, essa diferença de temperatura faz com que essa energia passe de uma para outra. Ou seja, o calor, a passagem de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, aí o calor. E a sensação térmica, é aquilo que nós sentimos relacionado à temperatura. Não é a temperatura propriamente dita, mas é a sensação que nós temos. A sensação térmica, que depende de um conjunto de coisas, de variáveis, né? Não somente da temperatura. A temperatura, que é essa energia cinética, nós temos que lembrar, ela é então menor nos sólidos e ela é muito maior nos gasosos. Olha só, as moléculas aqui, nos gasosos, elas estão mais distantes umas das outras. Estão em maior agitação molecular, maior temperatura, maior energia cinética. E aqui, no sólido, é menor o grau de agitação. Portanto, neste caso, os sólidos eles tendem a absorver mais energia ou ganhar calor, e os gasosos a passar energia.
ou seja, perder calor. É uma tendência entre as matérias. Bom, quanto mais agitada, esta matéria, mais ela vai se movimentar e mais espaço ela vai ocupar. Então, essas moléculas da matéria, elas tendem a ocupar, quanto maior energia ela ganha, mais temperatura ela tende a ocupar áreas maiores. E é isso que nós chamamos de dilatação térmica. Quanto maior a temperatura, maior a dilatação da matéria. E os termômetros nos permitem, então, medir como é o grau de agitação molecular das matérias. Ou seja, os termômetros permitem medir a temperatura das matérias. Para isso servem os termômetros. Para esses termômetros medirem, eles precisam de escalas, que são 3. Nós temos ali, então, a escala Celsius ou centígrado, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. 3 escalas usadas no contexto mundial. Gente, do ponto de vista científico, quando eu vou tratar da academia, ciência, o que nós usamos sempre é o sistema de unidade, né, padrão lá é Kelvin, tá? É Kelvin, não é graus Kelvin, é Kelvin, apenas representado pela letra K, ok? No Brasil, nós costumamos usar o Celsius, então graus Celsius. E nos países de influência inglesa, nós temos então os graus Fahrenheit, tá aí. Então são essas 3 escalas que nós temos aí para temperatura. Lembrando, vai produzir um artigo científico, Kelvin. Vamos falar de previsão do tempo no Brasil, graus centígrados. Vai viajar para Londres, se prepara. Nós temos que trabalhar com Fahrenheit. Tá aí. Fechou? Vai para Disney, Estados Unidos, lá eles trabalham com Fahrenheit também. Bom, então tá aqui, ó, as escalas termométricas. A escala de Fahrenheit, a historinha do Fahrenheit, né? Fahrenheit em inglês, claro, lógico, tá para ver aí que o rapaz é a cara do inglês, né? E ele fez o quê? Lá na cidadezinha dele, ele pegou, colocou dentro de um tubo de vidro fechado, colocou mercúrio lá dentro, beleza? E ele colocou este frasco de vidro com mercúrio dentro, dentro de um frasco com água, sal de amônia e gelo, ok? Então, ele esperou o mercúrio que está dentro do vidro estabilizar. A hora que o mercúrio estabilizou, ele marcou um ponto. Não foi com essas canetinhas de retroprojetor, porque ele não tinha, né? Mas tudo bem, ele marcou um ponto no vidro. Logo depois, ele pegou este mesmo equipamento, que na verdade não era chamado de termômetro ainda, esse bastão com mercúrio dentro, colocou no corpo humano. E ele esperou novamente o mercúrio estabilizar. Então, ele marcou. Ele disse que para o sal de amônia, água e gelo, ele teria então o 0 graus. E para o corpo humano, ele determinou 100 graus. E ele viu que a diferença entre estas partes, esta diferença, é igual a 100 partes. O que ele chamou de grau Fahrenheit. Depois ele foi e mediu a temperatura da fusão do gelo, transformação do gelo em água. Ele viu que lá no caso nós tínhamos 32 graus Fahrenheit. E depois ele mediu também a temperatura da ebulição da água, ou seja, passagem do estado líquido para o gasoso. Ele viu que tinha 212 graus Fahrenheit. No caso aqui, uma diferença entre fusão do gelo e ebulição da água em 180 graus Fahrenheit. Tá aí, foi assim que foi criado a escala Fahrenheit. Muito bem. Agora, o Celsius,
já dá para ver que o cara é latino, né? Só pela cara do rapaz aqui dá para ver que ele é latino. O que ele fez? Ele falou, bom, não, eu vou considerar, e foi o que o Celsius fez, eu vou considerar como zero a temperatura de fusão da água. Então ele foi lá e mediu a temperatura de fusão da água e falou que aquele zero ele chamou de 0 Celsius ou centígrado, temperatura de fusão da água. E depois ele foi lá e mediu a ebulição da água e ele falou que aquilo seria o 100 dele. E ele dividiu isso em graus, 100 partes iguais, 100 partes iguais, 100 graus Celsius, 100 partezinhas, cada grau, de 0 a 100. Foi assim que ele determinou, simplesmente assim, tá? Agora, o nosso amigo Kelvin, tá aqui o William Thomson, Lord Kelvin era o termo usado para ele na academia, tá? Também, né? Lord já sabe de onde é. Ele pensou assim, não, eu vou criar uma coisa padrão que vai ficar para sempre isso. Ele fez o quê? Qual é o zero absoluto, ou a menor temperatura possível que nós conhecemos? Bom, ele descobriu que a temperatura menor que nós podemos ter era de 273 graus Celsius, tá? Menos 273 graus Celsius. Então ele disse assim, ó, esse ponto do zero absoluto, do ponto mais frio possível que ele tinha, ele chamou então de ponto zero na escala Kelvin. Lembra, gente? Lembra, aqui não é graus, tá? É só K, Kelvin, tá? Kelvin. Então, esse 273 negativo graus Celsius, ele chamou então de 0 Kelvin. 0 Kelvin. Ficou horrível isso. Vamos apagar. Vamos fazer de novo. 0 Kelvin. 0 Kelvin. Tá aí. Então, o menos 273 graus Celsius, que é a menor temperatura possível, segundo o que ele tinha visto, foi o 0 Kelvin. Daí o que ele fez? Ele mediu o ponto de fusão da água. Ele viu que lá, naquela situação, ele tinha 273 kelvins. Ora, se a menor temperatura é menos 273, no ponto de fusão, 273 positivos. Olha só que interessante. E ele viu que no ponto de ebulição da água, ele tinha 373 kelvins. Ou seja, olha aqui a coincidência. Um espaço aqui, ó, de 100 partes. 100 partes. Tá vendo? 100 partes. Então, 100 kelvins do ponto de fusão ao ponto de ebulição da água. Então, tá aí. Nós vimos o Fahrenheit, o Celsius e aqui o Kelvin. Bom, então, para transformar as temperaturas, nós observamos o seguinte, que o ponto de ebulição da água, aqui, ó, é aqui mesmo que eu quero, ebulição, vou colocar com um E aqui, e o ponto de fusão, eles têm essas representações gráficas para Kelvin, graus Celsius e graus Fahrenheit. Kelvin, 273 Kelvin, para a ebulição. Graus centígrados, 100 graus centígrados para a ebulição. Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit para a ebulição. Fusão, 273 Kelvin. E fusão também para graus Celsius, 0 graus Celsius. Fusão para graus Fahrenheit, 32. Comparativamente, como nós temos essa capacidade de comparar, então, se eu tenho 0 graus Celsius, eu teria 32 Fahrenheit ou 273 Kelvin. Se eu tenho 100 graus Celsius, eu teria 212 Fahrenheit ou 373 Kelvin. Isso é importante, galera. Por quê? Porque nós vamos usar aqui para a conversão, né, de uma para outra. De Celsius para Fahrenheit, olha só.
Eu tenho 100 graus Celsius para 212 Fahrenheit. Está aqui, ó, tá? Tudo bem? Eu tenho aqui 0 graus Celsius para 32 Fahrenheit. Está ali, ó. 0 graus Celsius para 32 Fahrenheit. Comparativamente é isso. Então, se eu pego uma temperatura qualquer aqui no meio, por exemplo, se eu pego esta centígrado ou esta Fahrenheit, eu posso descobrir qual é essa temperatura. Como é que eu posso fazer isso do ponto de vista matemático? Bom, gente, eu não vou fazer dedução matemática com vocês, mas para vocês saberem, aquilo que nós usamos para transformar graus Celsius em graus Fahrenheit ou graus Fahrenheit em graus Celsius é isto aqui, ó, tá? É isto aqui, ó, tá? É uma simplificação, certo? Olha só, se de θ centígrados para 0 tem a mesma diferença de θ Fahrenheit para 32, θ centígrados para 0, θ Fahrenheit para 32, a diferença, e isso tudo está dentro de uma escala de 100 partes, e isso tudo está dentro de uma escala de 180 partes. Simplificando, eu tenho esta equaçãozinha aqui. Então, o que eu devo fazer? Se eu tenho graus centígrados e quero saber qual é a temperatura em Fahrenheit, eu coloco então a temperatura em graus Celsius aqui. Então, resolvo isto aqui matematicamente. Esta equação que está dentro dessa figura geométrica verde, ok? Agora, se eu tenho o contrário, se eu tenho graus Fahrenheit, eu coloco a temperatura aqui, tá? E aí resolvo matematicamente isso aqui. Nós vamos fazer aí exercícios para frente para podermos aprender a usar estas equações aqui, tá? Então, o que nos interessa é isso que está aqui, tá? Isto aqui, ó, tá? Isso aqui que está aqui para nós, bem bonitinho, para que vocês tenham aí como ferramenta. Bom, se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, já é mais simples. Porque olha só, considerando que 0 Kelvin é igual a 273 graus Celsius negativos, então, toda vez que eu quiser descobrir a temperatura em Kelvin, eu pego graus Celsius e somo 273. Agora, se eu quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin, eu vou utilizar esta equaçãozinha aqui. Então eu tenho aqui, ó, Kelvin menos 273, que é a mesma coisa que graus Celsius dividido por 5. Graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, se eu tenho Kelvin, eu coloco aqui, tiro 273, divido por 5 e aí resolvo matematicamente até chegar em graus Fahrenheit. Se eu tenho graus Fahrenheit, coloco aqui e aí eu consigo matematicamente resolver até chegar o valor em kelvins. Deixo para vocês os exercícios 1 e 2 da página 14 e 1 e 2 da página 19 para tarefa de casa. Valeu? Um grande abraço do professor Alcides e até o nosso chat. Tchau, tchau.